eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional. Nós estamos recebendo o advogado Luiz Franz, especialista em direito tributário. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Tudo Obrigado bem? Pela oportunidade. Obrigada a você, seja bem-vindo. Obrigado. Então, para começar, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, o que é o Simples Nacional? Bom, o Simples Nacional ele é um regime tributário que as pessoas elas podem optar e ele, como o próprio nome já diz, o Simples Nacional, ele é um regime simplificado em que o governo, para incentivar ao empresário, incentivar a economia, ele agrupou vários tributos em um só. Então, empresas que estão fora do Simples Nacional, elas têm que recolher cada imposto, cada tributo de acordo com a sua regra, de acordo com o seu prazo, e no Simples não. No Simples existem vários tributos, o imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que estão conjugados num só tributo, e isso tanto reduz a carga tributária das empresas, como também facilita na hora de apurar, na hora de recolher. Correto. E as empresas que optaram até o dia 31 de janeiro desse ano pelo Simples Nacional, o que elas fazem agora? Bom, Patrícia, a opção pelo Simples Nacional dia 31 de janeiro foi a primeira obrigação que o empresário teve que cumprir. Agora, depois disso, ele tem um ano todo pela frente. Correto. Não é porque simplesmente optou pelo Simples que ele não deva mais ter atenção à sua carga tributária. Então, todo mês ele tem que continuar verificando a incidência da carga tributária, até mesmo sobre o preço, o custo, dos produtos e serviços que ele vende, porque se isso não tiver mensurado, no final do mês o empresário ele acha que vai ter um lucro, mas como não apurou corretamente os impostos, ele acaba tendo um resultado menor. Por que isso? Porque fica a encargo do empresário no final de todo mês verificar quais foram as notas, tudo que ele vendeu nesse mês e declarar corretamente no programa do Simples. E para algumas empresas, todos esses tributos que eu falei, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, ICMS, IPI, ISS e ainda a contribuição patronal, eles não incidem sobre todas as vendas. Então é o empresário que tem que ir lá identificar da venda dele qual incide e qual não incide e fazer os ajustes necessários antes de fazer o recolhimento. E isso tudo impacta muito no resultado final das empresas. E o empresário que está em dúvida, quais profissionais que podem auxiliá-lo nesse processo? Os empresários que estão em dúvida, a gente sempre recomenda que eles tenham uma relação muito próxima com os seus contadores, porque os contadores que têm a função de entregar e se relacionar com o fisco, e também com um advogado, um consultor tributário que vai auxiliar o empresário numa questão mais estratégica para tentar prever o que vai acontecer, qual vai ser a carga tributária no futuro e já tomar as ações cabíveis para que ele possa se beneficiar com isso. Então, o empresário que tem um bom contato, um contato próximo com o contador e com o consultor tributário, ele sai na frente do seu concorrente que não tem, porque ele consegue ter uma carga tributária menor. Perfeito. Nem sempre o Simples é a modalidade mais vantajosa. Para quais empresas e segmentos é mais vantajoso? A divisão entre o Simples ser ou não ser vantajoso, ela não é muito baseada no segmento, correto, mas sim na faixa de faturamento, porque o Simples ele tem uma alíquota progressiva. Então a empresa, quando ela está começando e tem um faturamento baixo, a alíquota do Simples ela também é baixa. Na medida que a empresa vai crescendo e o faturamento dela vai aumentando, a alíquota aumenta. Então, quando a empresa, o limite do Simples é o faturamento de 4 milhões e 800 mil reais. Quando a empresa está chegando próximo aos 4 milhões, já se recomenda que ela faça uma avaliação dos outros regimes, porque aí a alíquota do Simples ela fica bem alta e não são raros os casos que o lucro presumido, ou até mesmo o lucro real, acaba sendo mais vantajoso para ela. Certo. De acordo com a Receita Federal, 14 milhões de empresas já aderiram ao Simples. Quantas delas aderiram nesse ano? Nesse ano, com dados divulgados pela Receita Federal,
foram feitas solicitações de enquadramento no Simples, um número de aproximadamente 674 mil empresas. Então são novas empresas que abriram ou em janeiro ou no final do ano passado e também empresas que, por algum débito, por alguma pendência perante a Receita Federal, estavam correndo o risco de ser excluídas e tiveram que se adequar, suprir essas pendências e fazer novamente a opção. O prazo desse ano já acabou, foi 31 de janeiro, mas para as empresas que ainda estão em dúvida, querem aderir no próximo ano, quem elas procuram? Qual que é o primeiro passo? Para aquelas que perderam o prazo de dia 31 de janeiro, não existe mais a possibilidade. Esse prazo ele não é prorrogável, então vão poder aderir novamente só no ano que vem. E mesmo para aquelas que conseguiram fazer a opção, o recomendável é, como eu comentei, estar sempre próximo do contador, sempre próximo de algum profissional que entenda também muito de finanças para conseguir controlar bem os números da empresa, e de um advogado tributarista é fundamental. Correto. Muito obrigada, Luiz, pela tua participação, pelas informações. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Havendo alguma novidade tributária, será um prazer vir aqui bater um papo com vocês. Obrigada. Obrigada a vocês, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.